vou apresentar o palestrante de hoje, o Ranieri Neri. O Ranieri é atualmente pós-doutorando no Instituto Internacional de Física. Ele fez o doutorado dele pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e desde aquela época ele já trabalhava fazendo a ponte entre teoria de informação quântica e experimentos de ótica quântica. E em 2019 ele veio para Natal, para o Instituto, e tem continuado a trabalhar em informação quântica, principalmente questões relacionadas à não localidade e causalidade em mecânica quântica, e ele vai contar hoje para a gente um pouco sobre isso. Antes de passar a palavra para o Ranieri, eu queria lembrar que a gente vai ter uma apresentação de 30 minutos. Esse seminário está sendo gravado e vai ficar disponível depois no canal do Instituto Internacional de Física no YouTube. E ao final da apresentação, quem quiser fazer perguntas pode se manifestar pelo chat para a gente organizar a ordem das perguntas. Então, Ranieri, você pode começar a sua apresentação. Obrigado por ter aceito o convite. Tá, legal. Obrigado, na verdade, você por mandarem o convite, né, convidarem. E, de fato, vou tentar falar aqui um pouco, então, dessa relação aí de justamente causalidade e teoria quântica, né, como que isso se relaciona com a localidade, né, e falar rapidamente, assim, de alguns trabalhos que a gente fez nessa linha, assim, né. Então, de fato, esse problema ele é bastante fundamental, né, na teoria, né, tanto que, assim, né, a gente pode já desde do comecinho lá, né, desde as primeiras aulas de mecânica quântica, né, a gente já é meio que confrontado um pouco com isso. Quando a gente conhece, né, lá a função de onda, né, e é dada para a gente como, né, o objeto mais fundamental da sua teoria, né, que essencialmente vai explicar tudo que você pode saber sobre um experimento. E, ao mesmo tempo, você vê, né, esse problema da incerteza de Heisenberg, né, que uma vez que você tem essa função de onda, né, apesar de ser a coisa que te dá o máximo de informação sobre o teu sistema, né, você não pode ser impedido de conhecer ao mesmo tempo, né, a posição e momento tão bem quanto você queira, né. Então, já desde o começo você tem essa troca, né, ou seja, se eu conheço muito bem o momento, né, aqui está por exemplo, um exemplo de a função de onda, né, com um momento bem definido, a posição fica completamente delocalizada, enquanto se eu vou conhecendo posição cada vez melhor, vou localizando cada vez mais a minha partícula, a distribuição em momento vai ficando cada vez mais larga, eu vou perdendo informação, né? E aí, então, você já começa a suscitar algumas perguntas, né, do tipo, essa informação, né, ela está disponível em algum lugar e eu que não conheço, a minha teoria que não é capaz de prever isso, ou de fato essa informação não existe, né? E aí é exatamente isso que, né, logo lá assim, no começo do desenvolvimento da teoria, atacado por Einstein, Podolsky e Rosen nesse trabalho aqui, que eles se perguntam, né, então, né, a teoria quântica ela é uma teoria completa, né, e de fato eles tentam argumentar que não, né, ou seja, eles dão esse experimento aqui imaginado, né, esse experimento aqui envolvendo duas partículas correlacionadas, né, onde eles propõem, considera que ela está com essa função de onda, né, está sendo descrita por esse estado, né, e aí, de fato esse é um estado, se você for ver, é essencialmente a definição de uma delta de Dirac, então seria como se fosse um autoestado da diferença da posição entre as partículas, né, x1 menos x2, só que ao mesmo tempo é um estado que é autoestado da soma dos momentos, né. Se você for derivar aqui em relação a x1 e x2, o que você faz é descer esse P para x1 e descer menos P para x2, nessa diferença você se anula, né? E, de fato, isso não é um problema, né? Porque enquanto o x1, né, enquanto a posição e momento de cada partícula não comutam, né? Essa diferença com a soma, no fim, elas comutam, né? Só que se a gente for fazer a conta aqui, elas comutam. Então, o que os autores aqui propõem, né, nesse trabalho é justamente imaginar esse experimento onde você vai jogar uma partícula para um lado, outra para o outro, né, os detetores afastados dessa distância x0, né, então essa posição relativa aqui vai estar x0 vai estar fixa, né, e de um lado você mede posição e do outro você mede momento, né. E aí o que eles propõem é que se você tem uma teoria, né, que
local, né? Que então você tem assim, né? Que a sua teoria mais fundamental descreveria esse experimento, mas localmente, né? De modo que nada do que você faça de um lado pode afetar o outro instantaneamente e vice-versa. E se você consegue propor, né? Se você consegue prever, aliás, o resultado do experimento com certeza, então o resultado tem que ser esse. Então, de fato, a medida ocorre, né? O que você conclui, então, é que ao medir a posição de um lado do lado esquerdo do experimento, você poderia, então, inferir que a posição do lado direito do experimento é x menos x0, enquanto quando você mede o momento da partícula do lado direito, se você obtém p, por conta da correlação entre o momento, você obteria que o momento da partícula do outro lado seria menos p, né? Então, com isso, eles propõem que você conseguiria prever posição e momento simultaneamente das partículas, das duas partículas, e isso seria, então, uma prova de que a teoria quântica seria incompleta, né? Então, essa questão em aberto, esse problema fica em aberto, né? Suscita outras propostas depois, né? Em particular, você tem a teoria lá de Broglie-Bohm, né? De onda piloto, tentando mostrar outras teorias possíveis ocultas, né? De variáveis ocultas para explicar a mecânica quântica, mas aí é só, essencialmente, em 1964, lá com o trabalho do Bell, que isso acaba sendo fechado, né? Que ele mostra, de fato, que essas hipóteses que o Einstein, Podolsky e Rosen fazem, ela não se sustenta para a teoria quântica, né? Ou para nenhuma teoria que vai tentar explicar a mecânica quântica, né? Então, aqui eles usam uma forma um pouco simplificada, né? Adaptada do mesmo problema lá deles, né? Do EPR, né? Onde agora você tem aqui, por exemplo, está analisando a correlação entre o spin de duas partículas. Você pode imaginar a partícula com spin meio, né? Então ela teria spin para cima ou para baixo, ao longo de uma direção, né? E você vai olhar para um experimento então que teria aqui, por exemplo, um aparato de Stern-Gerlach que faria essa separação, né? Ao longo de uma direção escolhida, né? Ao longo por exemplo, se a direção A ou B aqui do aparato, né? E aí, de fato, que o Bell mostra que se a sua teoria ela é local e realista, né? Então, a correlação entre as medidas que você vai obter de cada lado, né? Ela teria que ser dada justamente por uma expressão dessa forma aqui, né? Como que você observa no teu experimento? Seria essencialmente a média estatística, né? Das diferentes realizações com diferentes valores para a sua variável oculta, né? O teu experimento seria dado, então, o resultado seria dado por isso daqui, né? Ou seja, a medida que você obtém de um lado vai depender, justamente com a hipótese de localidade, só da escolha de medida que você faz desse lado e da variável oculta, né? Que é, de fato, que dá a informação do teu sistema, né? E a mesma coisa para o outro lado, né? E, enfim, também se você diz que o resultado já está pré-definido, uma vez que você conhece a variável oculta, teu resultado, tua medida só pode ser mais um, ou seja, o spin saindo para cima, ou menos um spin saindo para baixo, né? Para cima e para baixo na orientação da medida que você escolheu, né? E o que de fato o Bell mostra, né, é que se isso aqui é verdade, né, então você tem que satisfazer essa desigualdade aqui, né? Então, essa é a famosa, vamos dizer assim, a desigualdade de Bell, de fato, né, o que ele deriva no trabalho dele, né? E o que é interessante, então, é o seguinte: uma vez que você tem essa desigualdade, você pode se perguntar o que acontece quando eu tento usar, então, resultados de mecânica quântica para analisar aqui, né, qualquer situação. E aí, de fato, se você considera, então, por exemplo, que essas partículas agora elas estão correlacionadas, a, sendo que os spins agora estão nesse estado tipo singleto aqui, né, onde um vai estar para cima, outro está para baixo, ou está para baixo, está para cima, né? A correlação desse experimento aqui tem que ser dado essencialmente dessa forma aqui, né, pelo produto interno das direções de medida escolhidas, certo? E o que é interessante é que, então, se você fizer essa escolha aqui em particular de medidas, né, você bota que a escolha A está nessa diagonal, B está aqui ao longo de X, C está ao longo de Y, né, e bota aqui desse lado esquerdo do experimento, né, a escolha seja
A ou B, enquanto do lado direito você tem B ou C, o que você vê aqui do lado esquerdo da desigualdade, né? Você vai ter que essa correlação entre B e C vai ser, né, o produto interno de dois vetores ortogonais, né? Então, B com C vai dar 0, enquanto do lado direito você vai ter A com B dando 1 sobre raiz de 2, né? E A com C dando menos 1 sobre raiz de 2, né? Que acaba compensando com esse sinal negativo que tem do lado direito, desigualdade. Então, só daqui você consegue ver já que a mecânica quântica não satisfaz essa desigualdade, né? Ou seja, esse acaba sendo um resultado bem simples, bem elegante do Bell. Lá ele faz um argumento um pouco diferente para dizer que a mecânica quântica não é, de fato compatível com essa desigualdade aqui, mas você pode usar esses valores específicos e já ver bem claramente que de fato a sua teoria então não vai ser compatível com localidade e realismo ao mesmo tempo, né? Alguma coisa tem que ceder, ou talvez as duas coisas, né? E, de fato, inclusive, nessa uma espécie de completeza aqui, né? Eu botei a desigualdade CH-SH, né? Que é, na verdade, né, tem esse nome por conta dos criadores dela, né? Clauser, Horn, Shimon e Holt, que de fato é a desigualdade mais usada nesse tipo de experimento aqui. Aqui fica bem claro que você tem duas escolhas de medida para cada lado, e de fato quando você usa essas escolhas aqui em particular, você tem que a mecânica quântica dá 2 raiz de 2, enquanto o melhor que você consegue obter com uma teoria local e realista, né, é 2, né, porque a melhor coisa que você vai conseguir fazer é botar todos os termos aqui igual a 1, e aí isso daqui vai dar 3 menos 1, dá esse limiar local aqui, né. Então, ou seja, né, isso acaba resolvendo o problema né, enfim, né, se a teoria quântica, ela, enfim, se ela for incompleta, que teoria oculta, que teoria com variável oculta você tem que ter, né? E de fato, o que o Bell mostra que vai ter que ser uma teoria não local, alguma coisa você vai ter que perder aí, né? Isso é interessante, né? De fato, a gente vê que isso tem a ver com a causalidade, né? E para mostrar isso, a gente acaba se valendo, então, né, de algumas ferramentas de inferência causal, né? Então, assim, eu introduzo agora aqui essa ideia, né, de uma rede causal ou de uma rede bayesiana que vai ser interessante para a gente justamente modelar esse tipo de problema de não localidade, até em cenários mais gerais, né? Então, de fato, a ideia de uma rede causal, né, é você ter uma visualização gráfica, né, um modelo gráfico de como que as variáveis no teu sistema elas se relacionam umas com as outras, né? Onde cada nodo aqui da tua rede é uma variável, né? E, e as arestas aqui ligando, né, esses nodos são essencialmente relações de causa e efeito, né? Onde quem está né, no começo da seta aqui, né, seria como se fosse a causa, e quem está na ponta da seta seria, né, o efeito, né? E, de fato, a gente tem, então, essas redes, como esses grafos aqui, né, orientados, né, justamente porque tem essa assimetria, quem é causa, quem é efeito, e, e é cíclico, né? Então, justamente essa ideia de você ter um grafo orientado acíclico, né, porque justamente você não tem nenhum caminho que pode voltar na própria variável, né? Por exemplo, essa seta aqui jamais poderia estar indo de 3 para 1, porque seria como se fosse a causa influenciando ela mesma, né? O efeito influenciando a causa, né? Mas o que é interessante aqui nessa formulação gráfica, né, do problema de causalidade é a noção de independência condicional, né? Porque justamente você pode ver aqui o seguinte, né? Se eu me focar aqui nesse exemplo aqui das variáveis V3 e V4 aqui, né? Se eu estivesse olhando só para elas, né, eu poderia ver uma correlação entre essas duas variáveis e eu não saberia dizer se essa correlação está vindo por causa de uma influência direta de V3 e V4 ou vice-versa, né? Mas uma vez que eu conheço a minha variável V2, eu sei que qualquer correlação que esteja aparecendo entre elas aqui, na verdade, vem dessa variável aqui está sendo ignorada, né? Dessa variável V2 que correlaciona as duas, né? E justamente é isso que é ilustrado, que é mostrado aqui nessa equação, né? Ou seja,
a minha variável V4, no momento que ela é condicionada em V2 e V3, né, ao conhecer V2, eu perco a dependência em V3. Né? Então, essa é a ideia de você ter uma independência condicional na variável, né, que é simbolizado dessa forma aqui. E isso é interessante porque me diz, então, que uma distribuição, né, que é compatível com certo modelo causal, ela, na verdade, ela não vai ser qualquer coisa. Né? Eu tenho que estar, então, levar em conta essas relações de independência condicional. Né? E isso acaba até, inclusive, simplificando né, as correlações que eu tenho possíveis na rede, né, a descrição que eu tenho de uma distribuição nessa rede. Né. Então, aqui, por exemplo, para dar um exemplo, né, se eu vou olhar para essa distribuição aqui dessas 5 variáveis, né, eu sempre posso fazer esse tipo de decomposição aqui, usando meio que sucessivamente a regra de Bayes, né, onde tem o V5, então seria, em princípio, condicionado a todo mundo que vem antes dele, né, V4, V3, V2, V1. Mas aí, justamente quando eu tenho um conhecimento de todas as variáveis aqui na rede, o que acontece é que basta eu conhecer V3, né? Uma vez que eu conheço V3, toda a informação que estava contida aqui nessas variáveis aqui que poderiam estar correlacionadas com ele vão ser, na verdade, mediadas pelo V3 e vai eliminar essa independência, né? Isso me bota uma restrição que justamente diz, não é qualquer distribuição que está de acordo com esse modelo aqui, né? E a mesma coisa que no V4, né? Que nem a gente viu, o V4 ele só vai depender, uma vez que ele está condicionado ao V2, ele não depende nem do V1, nem do V3. Né? Tão interessante é que isso daqui, então, eu posso usar diretamente para descrever aquele problema da desigualdade de Bell, né? O problema do teorema de Bell, né? Onde agora eu tenho essa formulação aqui daquele problema em termos das variáveis envolvidas lá, onde justamente esse A e B aqui seriam os resultados da medida, né? Se o spin foi para cima ou para baixo, por exemplo. X e o Y seria a escolha de medida, né? Ou seja, qual direção que eu estou escolhendo. Aqui eu estou considerando que é uma escolha finita, poderia ser que nem aquela direção B ou a direção C, por exemplo. Né? E se a minha distribuição está de acordo com uma distribuição né, que, dependente da variável oculta, local, né? É isso aqui que eu tenho, né? Ou seja, A não está influenciando diretamente B, né? Eu faço um experimento para garantir essa condição aqui, né? Justamente seria a localidade do problema, né? Enquanto quem dá a correlação é a variável oculta, né? Ou seja, é essa variável oculta que nessa linguagem aqui se representaria uma causa comum pré-determinada aqui entre essas variáveis, né? Que no momento que eu conheço ela, eu tenho justamente uma relação de independência condicional, né? Ou seja, uma vez que eu conheço o lambda, o meu resultado do experimento aqui A não depende de B nem de Y, né? Nem de nenhuma variável que está do lado direito do experimento. Aqui, né? Esse aqui, né? E o que é interessante aqui é que justamente dá para mostrar, né, o que acaba facilitando nossa vida na hora de fazer um problema de descoberta né, causal aqui, porque a gente tem esse resultado aqui, né, do Arthur Fine, né, que ele mostra que, né, entre outras coisas lá, que essas distribuições aqui, elas sempre vão ser, a gente sempre vai poder decompor elas em termos de distribuições determinísticas, né, as distribuições extremas desse conjunto aqui, desse modelo, são respostas determinísticas à variável de entrada aqui, né, a escolha de medida. Ou seja, é uma distribuição que só vai dar 1 quando esse A aqui for igual a um valor específico de uma função de x aqui, né, quando uma função determinada por lambda. Né. O que é legal é que isso daí dá para a gente, permite a gente meio que enxergar esse problema de uma maneira gráfica, né? Fora que isso permite a gente também fazer essa inferência de uma forma eficiente, né? Então, se a gente considera aqui agora esse P aqui, na verdade, como uma lista, né? Como um vetor, combinando todas essas distribuições aqui, né? Como componentes, né?
e tenta ver se isso está compatível com essa decomposição, com a decomposição local ou não. Isso é exatamente o problema de eu imaginar se a minha distribuição está dentro ou fora de um conjunto convexo, né? Onde o conjunto é essencialmente dado justamente pela combinação convexa dessas respostas extremas determinísticas aqui. Certo? E isso também dá uma relação gráfica interessante para o teorema de Bell, porque justamente para a desigualdade de Bell, né? Porque justamente a desigualdade de Bell nessa representação gráfica aqui é justamente qualquer plano, né? Ou, no caso mais geral, né? Como se o sistema está numa dimensionalidade bem alta, né? Qualquer hiperplano que joga esse conjunto local todo ele de um lado do espaço, né? Então aqui, por exemplo, se eu digo, ok, pegando aqui em particular um plano, né, bom para fazer esse teste, é uma da própria face aqui desse polígono, né, ou no caso geral, né, uma faceta da figura que vai ser formada aqui, né, que a gente chama de um politopo, né. Se o meu ponto está desse lado aqui, ou seja, se o meu ponto está desse lado, tem uma projeção positiva com essa normal aqui desse plano, né, esse ponto ele está necessariamente fora do conjunto, né? E é isso que é essencialmente a desigualdade de Bell, né? A desigualdade de Bell é justamente essa equação dizendo que quando o ponto está fora, né? Isso aqui é, né, a representação gráfica, né? Quando o ponto está fora, ele vai ter uma projeção positiva, né, com o plano. E o que é legal é que a gente tem algoritmos eficientes para fazer isso, né? Então aqui eu botei um exemplo só para, né, ilustrar que esse problema em particular de descobrir, inclusive, né, descobrir qual que seria a distribuição para uma dada distribuição de entrada aqui, é um problema de programação linear, né, onde você tem, então, essencialmente, problema de otimização, ou que nem aqui é, na verdade, mais um problema de descoberta de variável, que só envolve restrições lineares, envolvendo desigualdades ou igualdades entre as variáveis. Né? Isso, enfim, é bem interessante porque a gente então tem, né, de fato, como eu falei, algoritmos eficientes e tem também a forma, tem como a gente olhar para uma versão equivalente desse problema aqui, que é a versão dual dele, que retorna para a gente uma desigualdade de Bell, né, quando a gente dá um ponto que está fora do conjunto. Então isso tem aplicações bem fortes, bem interessantes, permite a gente começar a investigar conjuntos até mais complexos do que o tradicional, né, do Bell. E aí, então, uma vez que eu tenho essas variáveis, né, que eu sei que mecânica quântica vai além dessas correlações clássicas, né, eu posso começar a me perguntar, então, né, o que né, posso assim, me conformar com isso e começar a tentar usar variáveis quânticas na formulação dos meus problemas, né, dos problemas de modelos causais, né. Então, aqui um exemplo é que, justamente, se eu considero, então, que ao invés de eu ter uma causa comum clássica, eu compartilho um estado quântico, né? Enfim, eu compartilho uma variável quântica, né? Isso eu interpreto como sendo um estado, sendo compartilhado entre os participantes do meu problema, né? Do meu experimento. E para obter variáveis clássicas nesse experimento, nesse modelo, o que eu estou fazendo é essencialmente uma medida, né? Então aqui está na forma, né, mais geral possível, que eu tenho um operador de medida sendo aplicado nesse estado compartilhado, né? E justamente, né, como a gente viu, né, o teorema de Bell diz que esse modelo causal aqui ele é mais geral do que o modelo causal que só envolve uma causa comum clássica, né? E é bem interessante, né, que na verdade usando então variáveis quânticas para nesses modelos causais, eu consigo inclusive pensar em problemas mais, né, posso olhar para correlações que não são clássicas, né, em sistemas mais gerais, né, em sistemas que envolvem de fato as variáveis observáveis são quânticas, né? Então aqui, por exemplo, uma outra forma de não classicalidade que existe em mecânica quântica que a gente também vê desde cedo na teoria por exemplo, o emaranhamento, né? De fato, eu digo então que um sistema ele não está emaranhado quando eu consigo fazer essa decomposição aqui, que
né, modelando isso nessas redes causais, é exatamente um sistema que eu tenho variáveis quânticas dos dois lados, né, observáveis, enquanto a causa comum é clássica, né? Justamente, se eu tenho essa correlação clássica, eu digo que o meu sistema ele não tem uma correlação excepcional, vamos dizer assim, né, quântica, né? E uma outra coisa também, a gente pode, né, pensar até em outras coisas, né, mais diferenciadas, assim, como, por exemplo, um sistema híbrido, né, uma coisa que está no meio termo, onde de um lado eu tenho as variáveis clássicas, do outro eu tenho um sistema quântico, né? E mesmo aqui nesse sistema eu posso falar do que seria uma correlação clássica, o que seria uma correlação não clássica, né, quântica, né? E aqui, de fato, o objeto vai ser uma coisa, né, parcial, vai ser um estado quântico não normalizado, né, um estado quântico condicional, onde, se a correlação é clássica, ele admite uma decomposição dessa forma aqui, né, onde cada lado está essencialmente dependendo. Aqui eu deixei esse A aqui por causa de um resultado que vem depois, sem querer. Isso aqui não faz parte aqui da descrição, não, que seria só o lambda. E, bom, então, justamente, né, a gente usa esses modelos, né? Então, o que a gente pode fazer mais com isso, né? Então, é onde a gente, eu falo aqui rapidamente de alguns resultados que a gente obteve nessa linha. Por exemplo, aqui a gente considerou, então, nesse primeiro trabalho aqui, essa rede instrumental, né? Que ela é bem próxima dessa rede híbrida que eu falei agora há pouco, né? Mas que quando você está olhando só para as variáveis, para as correlações, todo mundo clássico, né? Essa rede aqui ela tem uma relevância muito grande no campo de inferência causal, né? Que ela se aplica a vários problemas, né? E de fato ela é essencialmente a rede mais simples que você pode ter, que permite você fazer alguma descoberta causal entre essas variáveis aqui A e B, né? Imaginando que elas são as variáveis observáveis do teu sistema, né? E de fato aqui um exemplo padrão aqui que se dá quando apresenta essa rede é justamente, né, um ensaio clínico, né, onde você poderia ter, por exemplo, né, que essa variável aqui A, vamos dizer assim, está observando se um paciente, se um determinado tratamento tem um efeito positivo ou não num paciente, né? E aí essa variável A poderia ser, por exemplo, né, o paciente está obedecendo ou não o tratamento, o efeito que esse tratamento, né, que esse tratamento sendo obedecido ou não teria nele, né, seria a variável B, se o paciente é curado, se nada acontece, e você quer descobrir justamente, né, se essas correlações aqui não vêm de algum fator externo que você está desconsiderando, né, alguma coisa que correlacione as duas coisas, por exemplo, né, idade ou, sei lá, né, o nível de educação do seu paciente, alguma coisa assim. E para isso você usa justamente, né, a separação, né, dos pacientes em grupos, né, de controle, grupos que vão receber algum placebo, grupos que vão receber alguma medicação, que é justamente essa variável aqui, que significaria prescrição médica, né, que vai influenciar o tratamento do paciente, né. E aí, de fato, daqui é até onde vem o nome da rede, né, isso seria um instrumento que você usa para fazer a descoberta entre essas duas variáveis aqui, né, as correlações entre essas duas variáveis aqui, né. E, de fato, né, essa rede ela já era usada há bastante tempo, né, mas não se sabia, até onde se sabia, não tinha nenhuma correlação, nenhuma violação quântica para as desigualdades que tinham até então. E aí um trabalho aqui publicado pelo Rafael com os colaboradores mostrou que não, de fato, existem desigualdades que são violadas pela mecânica quântica, né? Essa aqui seria com as variáveis clássicas, né? E aí eu fiz o trabalho também baseado nessa rede, mas aí no meu caso eu considerei aqui né, a rede com variáveis quânticas, né? Porque aqui agora, para mim é interessante não só pelo aspecto, né, da rede ser importante do ponto de vista, né, da inferência causal, mas também pelo fato de que isso daqui, se a gente for olhar, ela tem correlação direta com aquele problema de não classicalidade no cenário híbrido, né? Onde você tem, de um lado,
medidas clássicas, né, e do outro você tem um estado quântico, né? Só que agora esse é um cenário, vamos dizer assim, mais restritivo para você descobrir influência causal, porque aqui você tem, ou melhor, né, a vantagem quântica, né, de você ter um estado compartilhado, porque aqui agora você tem comunicação entre os dois lados. Então, teoricamente, você está dando mais poder para o teu modelo de correlação clássica de explicar uma correlação entre o teu dentro do teu sistema, né? Aqui sim existe a dependência em A, né, que lá não tinha, né? Então, de fato, né, o que a gente observa é que sim existe, assim, né, passando bem por alto aqui, né? De fato, a gente desenvolve um teste para compatibilidade com esse modelo, né, para um dado sistema. A gente propõe lá um modelo para esse sistema que vamos dizer, depende de um parâmetro, né, que é essa visibilidade aqui, que é essencialmente, né, grosseiramente falando, o quanto que o estado quântico está emaranhado aqui nesse sistema. E justamente o que a gente vê é que, a partir de uma certa visibilidade, né, a partir de um certo grau de emaranhamento, o meu sistema que eu tiro disso daqui, ele não está mais de acordo com esse modelo, né? Ou seja, eu começo a dizer que a minha correlação ela é genuinamente quântica, né? Ela vem genuinamente de uma variável quântica sendo compartilhada aqui, mesmo quando eu permito comunicação clássica entre, né, do resultado da medida desse lado para o estado quântico aqui, né? Aí aqui, por comparação, está a observação de não classicalidade, né, nas correlações, quando eu considero o modelo sem a comunicação, né? Então, ou seja, sem comunicação, eu já vejo não classicalidade desde o começo. Com comunicação, eu demoro um tempinho, mas eu começo a ver a partir de um certo momento. Então, tem mais coisa aqui nesse trabalho, mas, enfim, né? Como o tempo aqui é meio curto, né, eu posso comentar isso depois, né? E um outro trabalho aqui mais recente, né, que a gente tá tendo processo de submissão agora, olhando para cenários, para situações mais complexas, né? Porque, né, até aqui a gente estava olhando, assim, né, considerando que é só uma variável oculta, né, que eu desconheço, que eu quero descobrir qual que é a distribuição dela, se é compatível ou não com ela, mas eu posso estar interessado num cenário em que essas correlações desconhecidas aqui, né, elas têm uma estrutura mais complexa, né, onde eu tenho, por exemplo, um monte de variáveis aqui independentes umas das outras, né? E nesse cenário, né, fazer a descoberta causal diretamente é bem mais complexo do que aquele outro lá, né, do que o cenário com uma correlação única, porque, né, não tem um algoritmo eficiente para fazer isso, né, tão eficiente assim para fazer isso. Na verdade, eu tenho que começar a apelar para alguns métodos heurísticos, né, ou algumas aproximações do meu problema que vão dar, vamos dizer assim, limites superiores, inferiores ou melhor, vão aproximar aquele conjunto por fora, né? Então, aqui para ilustrar, por exemplo, né, como que o problema já se dificulta, né? Eu considero aqui esse cenário aqui bem simples, né, uma versão muito, muito simples desse problema, onde eu tenho aqui, né, quatro pontos extremos, né? E a minha distribuição aqui para, né, a minha combinação convexa, ela está separada em duas partes, né? Então seria um problema bilinear, vamos dizer assim, né? Onde, vamos dizer, esse I seria o índice de uma variável aqui, né? Então PI dá a combinação convexa entre essas duas variáveis aqui dá essa linha, né? Enquanto o J estaria correlacionando as variáveis dessa forma oposta, que estaria indexando, na verdade, desculpa, essas variáveis nessa maneira oposta aqui, né? E aí, só para esse problema bem simplificado, a gente vê que o conjunto já fica bem, bem esquisito, né? Ele perde completamente convexidade, você tem o que era antes uma faceta, né? Uma desigualdade linear vira uma coisa não linear aqui já, e descobrir isso daqui não é tão simples assim. Só que aí o que a gente mostra, na verdade, né, para esse trabalho aqui com correlações clássicas, né, foi mostrado um tempo atrás também pelo grupo e alguns colaboradores, né, que essas correlações aqui, elas na verdade elas vão se manifestar na matriz de covariância desse sistema, né? Então eu vou ilustrar isso mais claramente daqui a pouco,
mas o que é interessante é que ainda assim dá para a gente fazer um processo de descoberta simples e eficiente para ver se a sua distribuição está de acordo ou não com o modelo, né? E o que a gente fez mais recentemente foi mostrar que o mesmo teste, por mais, né, complicado que seja adaptar esse sistema aqui para correlações quânticas, né, para estados quânticos compartilhados, né, o mesmo teste é válido, né, a mesma estrutura na matriz de covariância vai ser observada, né? O que mostra, então, que, de certa forma, esse teste, ele, na verdade, ele te dá mais informação, na verdade, sobre a topologia desse modelo causal, né? De fato, acaba sendo um teste bastante, né, poderoso até, né? Porque você permite você dizer, então, que essas variáveis, elas estão correlacionadas, ou melhor, não estão correlacionadas, de acordo com um dado modelo, se o teste viola, né, independente se a correlação for quântica ou clássica, né? Então, aqui, só para, né, ilustrar, a matriz de covariância seria, então, nessa para uma dada variável, que esse y, que seria um vetor que depende, né, também naquele espaço lá de né, possíveis resultados, possíveis escolhas de medida, né, onde o valor esperado né, deles conjuntamente, né, obviamente, na definição de covariância, né, seria, desculpa, né, eu estou comparando aqui, né, a correlação deles, né, medidos conjuntamente com eles, medidos independentemente. E o que a gente observa é que justamente, então, essa matriz de covariância dessa forma vai se separar nessa estrutura aqui, com blocos que dependem de cada variável oculta no teu sistema, né? Então, só para ilustrar aqui, né, eu tenho essa rede, né, triangular, onde aqui agora eu tenho que C1, C2, C3 seriam os participantes, né? Seria quem está fazendo a medida, né, na minha rede, enquanto P1, P2 e P3 seriam as causas ocultas, né? Aqui nesse caso quânticas, né, ou clássica também. E o que eu mostro é o seguinte, né? Então vamos dizer, se eu tenho P1 correlacionando os participantes 1 e 2, né? Os blocos da matriz de covariância que estão associados a esses participantes 1 e 2, eles vão estar... eu vou ter um termo dentro dessa matriz de covariância que justamente correlaciona somente esses blocos aqui, né? Ao mesmo tempo, eu vou ter outra componente aqui dentro que só correlaciona o participante 1 e 3 por conta dessa variável oculta aqui. A mesma coisa para o C3, né? Então, só correlaciona os participantes 2 e 3, né? Além de um bloco que só, né, que essencialmente leva em conta só as correlações entre os participantes e eles mesmos, né? E, de fato, para esse problema aqui, a gente consegue desenvolver um teste eficiente, né, para ver se a matriz de covariância tem essa decomposição ou não, né? Que é meio que da mesma maneira que um teste similar ao que a gente fez lá, que é um pouco próximo daquele, né, foi feito lá para aquele outro problema, né, da rede instrumental, e que é similar, né, um problema de programação linear, só que aqui no caso as minhas variáveis são, né, matrizes e as restrições são desigualdades matriciais e tal. Então, isso seria um problema de programação semidefinida, mas que também se resolve eficientemente, né? E, de fato, a gente mostra, né, com esse teste que, pegando aqui uma distribuição, uma família de distribuições aqui particular, a gente mostra que o nosso teste gera esse limiar aqui, né, mostra esse limiar, onde, a partir daqui, eu garanto que a distribuição não está mais de acordo, não é mais compatível com essa rede aqui, né? Enquanto isso aqui a gente compara com outro teste, mostra, inclusive, que o nosso teste né, ele é bem simples e bastante, né, poderoso, de certa forma, né? Porque ele, com um teste bastante eficiente, a gente consegue até obter uma região um pouquinho maior aqui de onde a gente demonstra que essa distribuição não está de acordo com a rede, né? Bom, e tem também mais coisa aqui nesse trabalho, mas por conta do tempo também, né, só, né, falei aqui superficialmente, né? E aí, uma outra coisa interessante é que
também, né? Como a gente tem a formulação dual desse problema, dá para a gente uma desigualdade aqui, a gente conseguiu até, inclusive, mostrar esse resultado aqui, ele analiticamente, né? A gente, né, mostrou que, né, conjecturou que isso aqui era verdade, depois, num outro paper, um pessoal mostrou que isso, de fato, se sustenta, né? Então, bom, enfim, isso é isso, né? Então, tem aqui esse, né, um resumo das ideias, mas enfim, né, essas redes, modelação, né, causal para os problemas, ela é bem poderosa, permite a gente, né, fazer essa proposta de diferentes redes, né, diferentes modelos, né, e a gente tem à disposição várias ferramentas, né, e várias ferramentas sendo desenvolvidas, né, como a gente até vê aí com esse último trabalho, né, que permite a gente fazer cada vez mais esse processo de descoberta, né, e ver cenários que têm potencial até aplicação prática, né, de você ter uma correlação quântica além da correlação clássica, por aí vai. Isso. Obrigado, Ranieri. Agora a gente passa para a sessão de perguntas. Quem tiver pergunta pode escrever no chat. Talvez eu possa começar. Você pode falar mais sobre os experimentos, quais são as variáveis que são medidas de fato, e se a gente quisesse testar alguma desigualdade além da mecânica quântica, que tipo de experimento seria esse? Desigualdade além da mecânica quântica é complicado, né? Não sei, porque de fato você teria que fazer isso de uma maneira talvez simulada, né? Porque a gente sabe, eu não falei aqui, né? Mas se a gente tem, quer dizer, né, se eu só faço uma restrição de causalidade entre, né, de não poder ter influência instantânea, né, de uma variável para outra, fazer uma medida, né, de um lado do outro, tá? Eu tenho um conjunto que na verdade é maior do que, em geral, tende a ser maior do que o conjunto de correlações permitidas pela mecânica quântica, né? E isso, né, a gente não sabe essencialmente por quê, né? Não tem exatamente uma explicação física, né? É uma coisa que a galera busca, né? Ver se existe uma explicação fundamental por que a mecânica quântica se limita mais do que, vamos dizer, compatibilidade com relatividade permitiria, né? Mas fazer um experimento com isso, não sei como que seria, né? Mas esses experimentos assim de violação de desigualdade de Bell, um experimento de correlações quânticas, né, para ver desigualdade, você tem várias plataformas, né, que você pode fazer isso, várias técnicas experimentais, né? Então, em particular, o que eu fazia lá na UFRJ era justamente experimento com fóton emaranhado, né? Que a ideia é que você tem esses cristais, né, enfim, né, que implementam, né, uma certa dinâmica não linear ali no teu fóton, e faz uma conversão, né, de um fóton, por exemplo, que você está lá vindo do feixe, né, de bombeio do laser, e converte ele em um par de fótons que em geral está correlacionado, né? E esse par de fótons em geral está correlacionado por meio de polarização, né, ou frequência, momento, essas coisas todas, né? E aí, de fato, a gente usa isso nesse experimento. Inclusive, eu não mostrei aqui, mas aquele experimento lá de rede instrumental, né? Ele tem um lado experimental, a gente vê que bate certinho com as curvas, né? Que foi feito assim, dessa forma, né? Produzindo par de fótons emaranhados e fazendo medidas, né? Detecção de coincidência, justamente usando a polarização do fóton como grau de liberdade, né? E aí essencialmente assim, essa polarização do fóton ela funciona exatamente como como a direção do spin, né? A orientação do spin, né? Que vamos dizer assim, né? Eu posso fazer uma escolha de medida, se eu vou dizer, eu vou medir qual a direção de polarização, né? Seria a escolha, e qual que seria né, o resultado se a minha polarização saiu, por exemplo, horizontal ou vertical, ou saiu diagonal ou diagonal, dependendo da escolha.
seria o sim ou não, né? Ou para cima ou para baixo ali na teoria, né? E aí, enfim, né, a gente consegue fazer lá até reconstrução do estado, se quiser, ou fazer essas medidas aqui que limitadas, né, fixas, e verificar, né? Só que aí, claro, né, também é tudo assim, né? Você vai fazer um experimento desse, você não consegue às vezes garantir algumas condições sobre as quais esses experimentos têm que acontecer, né? Aqui, justamente, a rede instrumental ela dá facilita o experimento para a gente, porque desse lado aqui eu não tenho que fazer nenhuma escolha de medida, eu só tenho que meio que reconstruir essa matriz de densidade. Desse lado aqui eu tenho a escolha de medida. A única coisa que eu teria que garantir é que essa escolha de medida não está influenciando o estado, nem está influenciando a correlação entre eles, né? Mas aqui permitindo a comunicação entre esses dois lados, né? Eu já simplifico a minha vida, né, na hora de fazer um experimento, vamos dizer assim, que genuinamente demonstra a correlação quântica, né? Se eu digo não existe comunicação aqui, eu teria que fazer esse experimento em condições onde esses participantes estão extremamente isolados, né? E eu tenho que fazer esses experimentos rápido o suficiente para eu garantir que não existe nenhum sinal, vamos dizer assim, luminoso, nenhum sinal de, né, alguma partícula sendo transmitida de um lado para o outro, influenciando, fazendo essa influência causal aqui, né? Tem uma pergunta do Milton pelo chat, eu vou ler a pergunta. Ele pergunta se em mecânica quântica é possível explicar exatamente por que um efeito não pode ser causa dele mesmo. E se sim, ele pede para você falar um pouco sobre isso. De fato, quer dizer, né, a gente considera que esses modelos eles não vão ter esses ciclos, né, esses loops causais aqui, né, que nem eu falei antes, né, ou seja, essa seta que ela nunca vai poder estar voltada para cá, né? Mas eu para falar a verdade, não saberia dizer, apesar eu sei que tem alguns trabalhos que até falam de, né, até coisa com chama close time like curves, né, tipo, né, curva temporal fechada, considera, né, processos gerais onde você tem uma superposição entre uma situação onde a causa está influenciando o efeito quer dizer, sempre você tá assumindo que você tem uma causa e efeito, né? Mas você pode considerar a situação onde um determinado evento A acontece antes do evento B e a situação oposta, né? E aí, se você considera que essas duas situações vão estar dependentes num sistema quântico, né? Você pode falar de uma superposição quântica dessas duas situações, né? E, e a gente, assim, né? Não, acho que não sabe ainda, né? Como que exatamente o que tem de além disso daí, né? Não sei, bom, enfim, também não investiguei muito nessa linha, mas eu sei que tem enfim, algumas considerações que você pode fazer, pode investigar, né? O que acontece se você tem talvez um loop causal, né? O que eu posso falar é a gente fez um trabalho também há pouco tempo também na verdade uma colaboração com o pessoal do Rio de Janeiro, né? Eu e o pessoal lá, em que a gente mostra justamente uma coisa meio contrária, né? A gente mostra um problema o problema de você permitir esses loops causais, né? Onde a gente acaba mostrando lá que se você não toma cuidado num cenário onde você tem justamente uma influência causal vindo de um lado para o outro, sem que você conheça, né? Porque essa influência causal acaba desaparecendo quando você faz a soma, né? E sem querer não sem querer, né? Mas né, sem você saber disso, você faz a comunicação de um lado para o outro, né? O que você mostra é uma inconsistência lá, onde você vê que você acaba aparentemente produzindo não localidade ou né, não classicalidade, uma correlação do nada, fazendo uma operação que não deveria estar comunicando, né? Então, talvez para deixar mais concreto, como se eu tivesse aqui um outro participante desse lado aqui, né, onde esses participantes cooperam, né, e eu originalmente acredito que esses dois participantes não estão correlacionados com com o terceiro, né, com o estado quântico aqui,
Só que ali dentro deles eu permito uma correlação genérica, que tem uma comunicação vamos dizer, de A para o B, para o outro participante. Só que sem saber disso, eu vou e faço uma comunicação de B para o A, né? E aí eu gero esse ciclo causal, né? E aí nisso o que eu observo é que o estado que aparentemente estava descorrelacionado, né? Esse lado aqui que estava aparentemente descorrelacionado desse, começa a ter uma correlação não clássica, né? Começa a ter uma correlação não local, que, né, meio, enfim, né, é bastante esquisito, né? A gente resolve lá justamente dizendo que a gente tem que levar em consideração isso, né? Essas possíveis correlações causais ocultas na hora de fazer essa decomposição aqui. Eu não sei se isso responde, mas o fato é que acho que tem algumas investigações nesse sentido, mas de fato eu não trabalhei com isso, então não posso dizer muito. O Emanuel Delfscar pergunta se essa mesma metodologia de rede pode ser aplicada a investigações envolvendo quantum steering. Sim, de fato, né? O quantum steering é exatamente esse cenário de correlação híbrida aqui, né? Eu evitei usar essas palavras steering e assemblage, né? Que é justamente o nome desse conjunto desses estados aqui, né? Condicionados, né? Mas de fato a correlação não clássica que surge nesse cenário aqui é o que se chama de steering, né? Porque do ponto de vista de correlação não clássica, você pode imaginar que o que você está fazendo aqui é essencialmente, né, aquela história de você preparar o estado quântico, né, desse lado à distância, né, fazendo medidas do outro lado do teu sistema, né? Então daí que viria esse nome, né, steering, né, que seria você está guiando esse estado não localmente, né? Ou PPR steering também, né, por causa do Einstein-Podolsky-Rosen, né? E aí, de fato, né, assim, né, o problema, se for modelado nessa forma gráfica, é isso aqui, né? É perguntar se botar aqui um estado quântico nessa correlação comum vai me dar uma vantagem em relação a esse modelo onde a correlação é clássica, né? Que de fato a gente sabe que existe, né? Que de fato isso acontece. E aí, inclusive, né, o trabalho com redes instrumentais, né, generalizando ela para variáveis quânticas, tem essa conexão direta, onde que a gente mostra que mesmo permitindo a comunicação, né, é o mesmo cenário, a mesma situação, só que ainda assim você tem uma vantagem em ter uma correlação quântica ao invés de uma correlação clássica. Vasqueri tem uma pergunta? Vasqueri, pode falar. A pergunta vai ser boa, hein? Então, parabéns ao Ranieri, em primeiro lugar, pela apresentação. Eu queria saber, Ranieri, se você tiver dúvida entre a causa e o efeito, o que é que você mudar, qual seria o approach para você ter, digamos assim, uma metodologia para tentar saber quem é a causa e quem é o efeito? Cara, pô, achei que você ia vir na zoeira e já faz uma pergunta séria, você me ferrou, cara. Não, mas de fato eu acho que existem métodos para isso. Em geral, a gente acaba não se preocupando, quer dizer, né, nesse tipo de problema aqui que a gente lidou, a gente faz meio que o movimento contrário, né? A gente propõe o modelo e tenta ver se de fato está compatível ou não, se está batendo ou não, né? E o que é conclusivo aí nesse tipo de problema, em geral, costuma ser a incompatibilidade, porque significa você não consegue descrever com esse modelo, então não tem muito o que você fazer, né? Mas se o teu problema for realmente assim, um problema de você não sabe de maneira nenhuma o que você está fazendo né, a correlação que está ali, você quer saber para que lado que vai, né, para onde que está, quem que é causa, quem que é efeito, né, o que é o que. Existem métodos, se você consegue fazer intervenção nas suas variáveis, você consegue, né, controlar isso, né, mas aí você não tem isso, né, então você tem que talvez assim fazer justamente alguma coisa similar, né, ao que foi feito, né, fazer um modelo, né, propor o modelo, testar, ver se está batendo ou não, né, e se não bater, ótimo, né, você tem a sua confirmação de que não vale aquilo, né. Mas para outros casos mais complexos você vai ter que usar talvez alguma formulação paramétrica onde você
meio que propõe uma relação, a forma como as variáveis estariam correlacionadas, ou justamente você está introduzindo variáveis de controle no teu sistema para, né, para fazer uma intervenção e ver como que uma variável se comporta ou não quando você muda essa variável de controle, por aí vai, né? Beleza, valeu. Obrigado. Parabéns mais uma vez aí. Tranquilo, Bacana o valeu. seminário. Bom, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Queria agradecer mais uma vez ao Ranieri, a todo mundo que participou, e a gente volta na semana que vem com mais um seminário. Obrigado. Obrigado a você.